O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus disse a seus discípulos: Eu sou a videira verdadeira e meu Pai é o agricultor. Todo ramo que em mim não dá fruto, Ele o corta, e todo ramo que dá fruto, Ele o limpa, para que dê mais fruto ainda. Vós já estáis limpos por causa da palavra que eu vos falei. Permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Como o ramo não pode dar fruto por si mesmo se não permanecer na videira, assim também vós não podereis dar fruto se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira e vós os ramos. Aquele que permanece em mim e eu nele, esse produz muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Quem não permanecer em mim será lançado fora como um ramo e secará. Tais ramos são recolhidos, lançados ao fogo e queimados. Se permanecerdes em mim e minhas palavras permanecerem em vós, pedi o que quiserdes e vos será dado. Nisto meu Pai é glorificado, que deis muito fruto e vos torneis meus discípulos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Vocês podem se acomodar, por favor. O Evangelho hoje de São João nos coloca diante de uma dimensão nova de relacionamento com Deus. O nosso Deus e o Deus que Jesus anunciou no seu tempo e que nós anunciamos hoje, não é um Deus distante de nós, mas um Deus muito próximo, que deseja viver conosco e deseja que vivamos nós com Ele uma profunda relação de intimidade, de comunhão. Então a primeira coisa que hoje nós queremos, olhando todos os textos que nós acabamos de ouvir, que é a palavra de Deus, semeada agora no nosso coração, é que nós não podemos esquecer nesse momento, por mais difícil que seja para nós, e está sendo para todos nós, um momento onde existe tanta tristeza, tanta dor, tanta morte, tanto sofrimento, tanta separação, tanta angústia, nós não podemos perder a esperança e encontrar na ressurreição de Jesus os frutos para a nossa vida. Então não podemos esmorecer. Quais seriam os frutos da ressurreição? Alegria, esperança, amor. Então mesmo que nesse momento a gente não sinta tanta alegria, não pode faltar esperança. Não pode. Por mais que o nosso coração esteja doendo, que não nos falte a esperança. Ninguém pode roubar de nós o fruto da esperança. A esperança não decepciona. Deus não nos decepciona. Deus não nos abandona. E não podemos deixar de partilhar esses frutos, de forma especial o amor. Não nos esqueçamos que precisamos nos amar. É o único remédio que nós temos nesse momento, que nós cresçamos no amor, na partilha, na fraternidade, nos interessemos uns pelos outros. É tudo que a gente pode fazer. Precisamos nos amar, como lembra para nós os textos que nós ouvimos, com ações. Temos que nos amar, temos que amar Cristo em primeiro lugar, e temos que nos amar como irmãos, e para isso temos que ser corajosos. A ressurreição, ela enche de coragem a vida dos apóstolos. Nós também precisamos dessa coragem, porque amar não é uma brincadeira, amar é comprometedor, nos tornamos eternamente responsáveis pelas pessoas que nós amamos. Nós não podemos brincar com os sentimentos dos outros, machuca, fere.
Precisamos ser corajosos para entendermos e trazermos para a nossa vida essa expressão tão maravilhosa e tão simples ao mesmo tempo que está no Evangelho de hoje. O texto da videira e dos ramos. Então, como eu já disse no início, Jesus com esse texto, João, falando desse modo de se relacionar com Jesus, um modo novo, diferente, ele está lançando para nós e lembrando que quando nós encontramos Jesus e nós fazemos experiência da ação da ressurreição na nossa vida, não existe um outro modo para se viver. Precisamos viver um relacionamento indissolúvel. Como o matrimônio também é uma expressão de amor indissolúvel entre pessoas que se amam, se responsabilizam, se comprometem uns com os outros. O amor esponsal de Deus também é, na nossa vida, na vivência desse amor, um relacionamento indissolúvel. Ninguém pode roubar o amor de Deus dentro do nosso coração. A gente pode jogá-lo fora de vez em quando. A gente pode se confundir de vez em quando e a gente não quer viver esse amor. Um amor que vai até as entranhas, hein? É um amor que compromete a vida da gente. É um amor que nos pede sacrifícios. E mesmo o amor entre pessoas, não é? Quantos sacrifícios a gente faz pelas pessoas que nós amamos? Quantos sacrifícios os pais não fazem pelos filhos? Hoje nem sempre os filhos fazem tantos sacrifícios pelos pais, mas isso é uma coisa da nossa educação. Nós é que estamos educando desse jeito, né? Dizem, que uma mãe cuida de 10 filhos e 10 filhos não cuidam de uma mãe. Um pai cuida de 10 filhos não cuidam de um pai. Nós podemos mudar isso, e precisamos mudar isso. Precisamos viver esse amor extremamente em todas as seções da nossa vida. Quando Jesus começa a falar para nós desse amor incondicional, profundo, indissolúvel, lembremos que o texto de hoje, ele fala na visão da videira, do agricultor, dos ramos. Jesus usa aqui uma expressão muito forte, É necessário passar pela poda. Para que a vinha dê frutos, ramos fortes, é preciso uma poda. Talvez hoje, olhando a nossa vida, quantas vezes nós fomos podados? Vivendo as nossas dificuldades, nossas crises, nossas perdas, nossas dores, quantas podas profundas, quantas decepções, quantas vezes nos sentimos traídos, quantas decepções a vida oferece para nós de vez em quando, quantas vezes fizemos escolhas erradas, depois a gente se arrependeu, quantas podas. Então não vamos nos sentir menosprezados, mas vamos nos sentir agraciados, porque se em Deus nós vivermos esses momentos com muita fé, toda poda, toda dor e todo sofrimento da nossa vida nos faz crescer. Se a gente vive em Deus essa poda, nós nos aproximamos mais dele, lembrando sempre que tem o risco da gente se revoltar, da gente entrar em crise e a gente se afastar dele. Aí a poda vai ser dolorosa, vai ser difícil, vai ser pesada. Então toda poda é bem-vinda e deve ser bem-vinda. E eu digo a nós todos que estamos aqui, não podemos poupar ninguém dessas podas. Não podemos. Hoje tem um discurso um pouco estranho. A nova geração tem sido muito poupada. Muitas vezes os pais não querem, que os seus filhos enfrentem certas dificuldades. Isso não é saudável. Nós precisamos viver cada um no seu tempo, no seu momento, a sua dor, o seu luto, a sua tristeza, e com Deus e em Deus e na fé a gente cresce, a gente amadurece, nos tornamos pessoas verdadeiras, gente de verdade. Claro que nós somos frágeis, O texto nos ajuda a refletir justamente isso. E talvez na hora da dor e do sofrimento é a hora que a gente se sente mais frágil, mais delicado. Então nessa fragilidade, quando sentimos essa fragilidade, o texto nos ajuda a pensar,
não somos absolutos, nós dependemos de Deus, e a vida é dele. E todos nós acho que temos vivido no sofrimento dessa pandemia essa experiência. Quem somos nós? Nada. Não somos nada. Encerrando essa reflexão de hoje, o texto de João. João é o único evangelista que usa abundantemente o verbo permanecer, menó, rimanere, menó, permanecer. Os outros evangelistas, Lucas, Mateus e Marcos, quando eles falam do seguimento de Jesus, eles usam o verbo seguir. Jesus quer que nós o sigamos. João vai além um pouquinho. Não é possível apenas seguir Jesus, precisamos permanecer nele. Então é uma exigência que hoje o Evangelho está fazendo para nós, né? Indica também para nós uma dimensão nova de relacionamento com Jesus. Ele não quer apenas que a gente vá atrás dele, mas a gente precisa permanecer nele, e a gente precisa aprender a permanecer um na vida do outro, positivamente, ajudando, né? Suportando, sendo apoio. Nós não podemos fugir da vida do outro quando o outro tem problemas. A gente não pode fugir, se esquivar das pessoas que precisam apenas às vezes da nossa presença. A gente não pode às vezes fazer muita coisa. Estar presente, estou aqui, permaneço com você nesse momento, estou aqui, estou junto com você. Então que nós possamos, né, na nossa fé, crescer nesse momento, nos sintamos próximos uns dos outros, nos aproximemos das pessoas que estão sofrendo, aproximemo-nos apenas para ser presença e permanecer na vida do outro como Jesus quer que permaneçamos nele, para que ele possa permanecer em nós, porque sem ele nada podemos fazer.